Vamos para o módulo de dissecando modelos visuais. Meu objetivo com vocês nesse módulo é discutir alguns modelos. Eu trouxe alguns exemplos e a gente vai dissecar como se fosse um cadáver. Nesse módulo a gente vai examinar vários modelos visuais e vamos discutir o processo de pensamento e as escolhas de design que levaram à criação de cada um dos modelos, utilizando, obviamente, as coisas que aprendemos anteriormente. Vamos ver cada exemplo e em cada exemplo pensar como a gente pode facilitar o processamento de informações do público e o que enfatizar para chamar a atenção. Tem cores, tamanhos, escolha visual do gráfico, ordem relativa de dados, alinhamento e posicionamento de elementos, além do uso de palavras. Todos esses tópicos serão abordados nesse módulo. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Uma empresa X qualquer realiza uma campanha de doação anual de um mês para arrecadar dinheiro para causas beneficentes. Aqui a gente tem um gráfico que mostra o progresso desse ano até o momento. Vamos considerar o que torna este exemplo bom e as escolhas deliberadas feitas no decorrer da criação do gráfico. Vamos lá. Primeiro, as palavras são usadas de forma adequada. O que isso quer dizer? Tá tudo com o título bonitinho, tá certo? Tem aqui em cima, aqui embaixo, tá tudo rotulado de uma maneira bem clara e bem visível, tá certo? Ou seja, não há dúvidas do que estamos lendo ou coisas do tipo. O título do gráfico, o título do eixo vertical e o título do eixo horizontal, todos eles estão presentes e as várias linhas do gráfico são rotuladas diretamente. Portanto, não há trabalho entre a legenda e os dados para decifrar o que está sendo representado graficamente. Além disso, o bom uso do texto, a escolha do tipo de texto, torna o visual totalmente acessível. E aí, se a gente aplicar aquela técnicazinha que aprendemos anteriormente, de onde nossos olhos enxergam primeiro, provavelmente a gente vai ser atraído pelo progresso até a data, que é esse aqui do meio. Deixa eu circular para vocês. Por quê? Porque ele está em negrito, tá certo? E está bem no centro chamando nossa atenção, está bem destacado. É aqui que provavelmente a pessoa que montou esse gráfico quis que o público olhasse ou se concentrasse. Além disso, a gente consegue ver também que existem vários atributos de pré-atenção que são empregados para chamar a atenção para a linha de tendência, progresso até a data. A gente vê que a cor dela aqui é mais escura do que essa, além de cor no sentido de saturação, e além disso está em negrito aqui, está maior, tá certo? Então isso aí destaca bastante. Além, obviamente, do marcador de rótulo de dados ali, tá? Que também está bem maior quando comparado a esse aqui. E aí, quando se trata de um contexto mais amplo, alguns pontos para comparação são incluídos, mas enfatizados para que o gráfico não se torne visualmente grosso. A gente tem uma meta ali de $50 mil, que está sendo traçada aqui, ó, essa linhazinha em cinza, é a nossa referência, só que ela está sendo empurrada para o segundo plano pelo uso da linha fina e de uma cor cinza, né? Uma cor mais parecida aí com branco, bem diferente aqui da azul, né? Que dá um destaque. Além disso, a doação do ano passado, que é essa parte aqui, ó, está incluída, mas também não é enfatizada pelo uso de uma linha mais fina e azul, no caso mais clara, mais uma vez, quando comparada a essa aqui, tá bom? E também o tamanho está menor, e a gente pode brincar aqui também com a parte de transparência dos valores aqui e do texto. Já no eixo Y, poderíamos arredondar os números
e colocaram uma legenda embaixo dizendo que são variações de 1000. Ali a gente tem 10.000, 20.000, 30.000 e assim sucessivamente. Mas na minha opinião, acho que assim ficou bem mais clean, tá certo? Agora, se os números estivessem na escala de milhões, aí provavelmente daria para fazer isso, né? Seria a melhor opção. Por quê? Porque seriam muitos zeros. Já no eixo X, não precisamos rotular todos os dias, pois a gente está interessado na tendência geral e não no que aconteceu num dia específico. Como temos dados até o 10º dia de um mês de 30 dias, eu escolhi aí, nesse caso, rotular a cada 5 dias o eixo X. Ou eu poderia botar também a cada 7 dias e separar por uma grande super categoria. Então vamos supor que aqui era o dia 7 e aqui botaria aqui embaixo semana 1. Aí depois aqui mais 7 dias, botaria aqui semana 2, entendeu? Aqui seria 14 e assim sucessivamente até completar as 4 semanas e botaria de 7 em 7 dias, tá bom? Esse aqui é um caso onde a gente não tem uma resposta certa do que ficaria melhor. Isso vai de acordo com a necessidade, ou com a demanda, ou com como seria mais fácil para o público-alvo interpretar, de 5 em 5, de 7 em 7, enfim, aí essa decisão tem que ser sua na hora de montar o gráfico. Mas aqui eu estou mostrando outra opção, beleza? Vamos para o outro exemplo. Aqui a gente tem um gráfico de linhas das vendas atuais e previstas. Eu costumo ver muitos dados de previsão e atuais plotados juntos como uma única linha, sem nenhum aspecto que vai distinguir os valores atuais das projeções. E, cara, isso é um erro. Podemos aproveitar pistas visuais para fazer uma distinção entre os dados reais e os previstos, facilitando a interpretação das informações. Na figura, a linha sólida representa dados atuais e uma linha pontilhada mais fina, que carrega alguma conotação com menos certeza do que uma linha sólida em negrito, representa os dados de previsão. Então aqui, por os pontos estarem ligados, a gente tem um contínuo, né? A gente aprendeu anteriormente. Agora, aqui como está tudo pontilhado, a gente vê o quebrado, apesar de termos a tendência de ligarmos os pontos, a gente vê que não existe um contínuo aqui, tá certo? E a identificação clara de valores atuais e valores previstos no eixo X ajuda a reforçar essa ideia de quebra bem aqui, tá certo? E aí no caso eles estão escritos com letras maiúsculas para chamarem a atenção e são separados aqui pelo um sombreamento aqui em cinza nessa parte de previsão, tá? Nesse visual, tudo foi colocado em segundo plano através do uso de fontes e elementos na cor cinza, exceto o título do gráfico, datas nas caixas de texto, a linha, marcadores de dados selecionados e os rótulos de dados numéricos a partir de 2014. Então a gente tem todos esses destaques aqui, destaques aqui, destaques aqui, destaques aqui e aqui é um cinza mais negrito ou um cinza numa cor diferente. Quando consideramos a hierarquia visual dos elementos, os nossos olhos vão primeiro para o título do gráfico no canto superior esquerdo, tá? Devido à posição dele e também por ele estar um pouco mais escuro. Depois, nossos olhos vão direto para as datas azuis nas caixas de texto. Então, 2006, 9, 2010, 11, 14 e 15 ali. Nesse momento, a gente pode fazer uma pausa e ler um pouco do contexto antes de mover o olho para baixo para ver o ponto ou a tendência correspondente aos dados. Então a gente provavelmente fez assim, viu tudo, então iria ler para cá, ia buscar referência, ia ler para cá, ia buscar referência. Já marcadores de dados são incluídos
apenas para os pontos mencionados na anotação, tornando-se um processo rápido para ver qual parte dos dados é relevante para qual anotação. O rótulo numérico ali de 108, esse aqui, ele está em negrito e ele está desse jeito de forma intencional, pois é o último ponto dos dados atuais que faz a ancoragem para as previsões. Então, aqui são as previsões, aqui ainda é o dado atual. Os pontos de dados históricos não estão sendo identificados ali para trás, de 2014 para trás a gente só tem os dots ali e não tem nenhum número em cima deles, né? Em vez disso, o eixo Y é preservado para fornecer uma sensação geral de magnitude, pois queremos que o público se concentre em tendências relativas e não em valores precisos. Rótulos de dados numéricos são incluídos para os pontos de dados de previsão, a fim de proporcionar ao público uma compreensão clara das expectativas futuras. E aí, por último, todo o texto no visual é do mesmo tamanho, exceto onde foram tomadas decisões intencionais para alterar. O título do gráfico é maior, foi o que a gente falou bem ali no início, tá certo? Vamos para outro exemplo. O gráfico de barras empilhadas nessa figura é um exemplo clássico do mundo da consultoria. Cada projeto de consultoria tem objetivos específicos associados a ele. O progresso em relação a essas metas é avaliado trimestralmente e designado como faltou, atendido e excedido aqui. O gráfico de barras empilhadas mostra a porcentagem do total de projetos em cada uma das categorias ao longo do tempo. Como nos exemplos anteriores, não se preocupe muito com os detalhes aqui. Em vez disso, vamos refletir sobre o que pode ser aprendido com as considerações de design usadas na criação da visualização de dados. Primeiro, vamos considerar o alinhamento dos objetos nesse visual. O título do gráfico, a legenda e o título vertical do eixo Y estão todos alinhados na posição superior à esquerda. Então a gente consegue ver aqui. Tá vendo que forma um quadradozinho bem bacana? Pois é. Isso significa que nosso público-alvo vai saber como ler o gráfico antes de acessar os dados. E aí, esses elementos, estando alinhados, eles criam uma linha limpa no lado esquerdo do visual. No lado direito, o texto na parte superior é justificado à direita e alinhado com a barra final de dados que contém o dado que está sendo descrito, aproveitando aqui o princípio da proximidade. Está bem aqui, ó. Show de bola. Quando se trata de focar a atenção do público, o vermelho é utilizado como a cor que chama a atenção. E aí, nesse caso, vale ressaltar aqui para vocês que o vermelho primário nem sempre é uma boa escolha, tá bom? Que nem esse que eu estou riscando o slide aqui para vocês, ele nem sempre é uma boa escolha. Às vezes pode dar algum tipo de desfoque aí, pode ter algum projetor que não esteja legal, ou às vezes simplesmente só dói os olhos, né? Então prefiram usar esse vermelho aqui mais escuro, como se fosse um vermelho vinho. E aí todo o resto do gráfico é cinza. Rótulos de dados numéricos foram usados aonde queremos que a audiência olhe. Foi utilizado o contraste do branco no vermelho, que nesse caso se destaca bem, além do aumento do tamanho dos números dentro das colunas. O restante dos dados é preservado para o contexto, mas transferido para o segundo plano para que não chamem a atenção. Tons de cinza ligeiramente diferentes foram usados para que você ainda possa se concentrar em uma ou outra série de dados de cada vez, mas isso não distrai a ênfase clara na série vermelha, no que a gente quer chamar a atenção, que é o que faltou. As categorias se enquadram em uma escala de faltou até excedido, aqui ó, do miss, exceeded.
E essa ordem é alavancada de baixo para cima nas barras empilhadas. Então, de baixo aqui, tá? Miss, Meet, Exceed, tá? A categoria faltou está mais próxima do eixo X, facilitando a visualização das alterações ao longo do tempo, devido ao alinhamento das barras no mesmo ponto inicial, no caso ali no eixo X. A mudança ao longo do tempo na categoria excedido também é fácil devido ao alinhamento consistente na parte superior do gráfico. A mudança ao longo do tempo na porcentagem de projetos que atingem suas metas é mais difícil de ver, porque não há uma linha de base consistente na parte superior ou inferior do gráfico. Mas, como se trata de uma comparação de prioridade mais baixa, não tem nenhum problema nesse caso. As palavras tornam um visual totalmente acessível. O gráfico tem um título, o eixo Y tem um título e o eixo X utiliza supercategorias que a gente falou anteriormente, lembram de separar ali por semanas? Nesse caso aqui, para não ficar repetitivo, Q1, Q2, Q3, Q4, eles usam essa supercategoria aqui embaixo, 2013, 2014 e 2015. Isso fica muito mais visual e a pessoa consegue fazer uma interpretação bem melhor. As palavras no canto direito superior reforçam que devemos prestar atenção, ou seja, está destacado bem aqui que faz referência a essas partes aqui embaixo. Mais um exemplo, a figura mostra um exemplo do espaço de análise de pessoas. Esse gráfico pode ser útil para verificar os gaps nas empresas e poder realizar promoções de acordo com a necessidade. Neste exemplo, haverá uma crescente necessidade não atendida de diretores, com base em premissas que se faz necessário o aumento de diretores devido a aquisições e promoções e a diminuição do aumento ao longo do tempo devido a atritos, nesse caso aí brigas, tá bom? Ou diretores saindo por livre e espontânea vontade ou sendo demitidos. Se considerarmos o caminho que nossos olhos seguem na figura, vemos primeiro o título, que está bem aqui, depois os grandes números em negritos e em preto, aqui 28, 50, 68, enfim, e depois a gente já cai direto para o texto aqui, que é a necessidade não atendida, a lacuna. Depois disso, nosso olho desce lendo o texto e olhando de volta para a esquerda, ou seja, lê esse texto aqui e já cai para cá para interpretar o gráfico, tá bom? Até que ele chega de volta para cá na parte de atrito. Nesse momento, os nossos olhos ficam saltando entre as partes de atrito e necessidade não atendida, lacuna. Então fica vindo para cá, para cá, para cá, para cá. Observando que há algum aumento no número total de diretores ao longo do tempo, conforme olhamos da esquerda para a direita. Provável aí, nesse caso, que a empresa em geral cresça e a necessidade de líderes aumentem como resultado, mas que a maioria das necessidades não atendidas se deve ao desgaste do atual grupo de diretores. Escolhas intencionais foram feitas quando se trata do uso de cores em todo este visual. Os diretores de hoje são mostrados em azul médio padrão, tá bem aqui, ó. Os diretores existentes, no caso o atrito ali, são mostrados em uma versão menos saturada da mesma cor para uni-los visualmente, nessa região aqui embaixo, o atritozinho. Com o tempo, você vê menos do azul caindo acima do eixo X e uma proporção crescente caindo abaixo do eixo X. Então, a gente está vendo isso aqui, ó. À medida que mais diretores têm atrito. A direção negativa da série atrito reforça que esse volume representa uma diminuição no aumento de diretores. Os diretores adicionados por meio de aquisições e promoções são mostrados em verde, e aí que esse verde carrega uma conotação positiva.
nesse caso aqui, esse aqui e esse aqui. A necessidade não atendida é descrita apenas por um esboço, para mostrar visualmente o espaço vazio, reforçando que isso representa um gap, uma lacuna. Os rótulos de texto à direita são escritos da mesma cor da série de dados fornecida, exceto a lacuna, né? Porque a lacuna aqui está em branco e aí não tem como deixar isso aqui em branco. Então isso aqui ficou na cor preto e negrito igual aos números de dentro de cada gap ali. A ordem das várias séries de dados nas barras empilhadas é deliberada. Os diretores de hoje são a base e, como tal, são mostrados começando no eixo horizontal. E aí, como eu mencionei anteriormente, a série negativa de atrito cai abaixo daquela em uma direção negativa. Acima dos diretores de hoje estão as adições, no caso as promoções e aquisições. E finalmente no topo, onde os nossos olhos enxergam primeiro, a gente encontra aí as necessidades não atendidas, no caso a lacuna, o gap. O eixo Y é preservado para que o leitor tenha uma sensação de magnitude total, tanto na direção positiva quanto na negativa, mas é empurrado para o segundo plano por meio do texto cinza. Somente aqueles pontos específicos aos quais devemos prestar atenção, no caso é a parte da lacuna, do gap, são rotulados diretamente com valores numéricos. Todo o texto no visual é do mesmo tamanho, exceto onde foram tomadas decisões para enfatizar ou não os seus componentes. O título do gráfico é maior. O título do eixo Y, ali onde tem o jogo da velha de diretores, bem aqui, ó, é um pouco maior para facilitar a leitura do texto girado. O texto e os números de necessidades não atendidas, ali o gap, são maiores e mais chamativos do que qualquer outra coisa no visual, pois é ali que queremos que o leitor preste atenção. Nosso último exemplo, a figura mostra os resultados das perguntas da pesquisa sobre prioridades relativas em um país em desenvolvimento. Essa é uma grande quantidade de informações, mas devido à ênfase estratégica, ela não se torna visualmente complicada. As barras empilhadas fazem sentido aqui, dada a natureza do que está sendo representado graficamente. Prioridade máxima na primeira posição e a sombra mais escura, essa região aqui. Segunda prioridade na segunda posição em um tom ligeiramente mais claro, só que da mesma cor. E a terceira prioridade na terceira posição em um tom ainda mais claro da mesma cor. Orientar o gráfico horizontalmente significa que os nomes nas categorias à esquerda são fáceis de ler no texto horizontal. As categorias são organizadas verticalmente em ordem decrescente da porcentagem do total, essa região aqui, do 45% até os 7%, dando ao público uma informação clara do que e como interpretar os dados. As maiores categorias estão no topo, então são as que a gente vê primeiro. As três principais prioridades são enfatizadas especificamente pelo uso das cores, e aí no caso usando a mesma cor da primeira posição de cores das barras. Então aqui, aqui e aqui, vocês estão vendo que é a mesma cor de azul, é um azul mais escuro. Isso é replicado aqui, 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 aqui e aqui. Essa cor é aproveitada para o nome das categorias, porcentagem total e barras de dados empilhadas. E essa cor consistente une os componentes visuais. Um ponto de decisão a representar graficamente os dados é preservar o eixo, rotular os pontos de dados diretamente ou ambos, tá bom? Nesse caso, os rótulos de dados numéricos dentro das barras foram preservados, mas enfatizados com um texto menor, orientado aí da esquerda para a direita, o que cria uma linha limpa à medida que você olha os rótulos de dados em busca de mais informações ou do mais importante.
fazendo com que pareça ligeiramente menos confuso do que o texto orientado para a direita ou para o centro, que iria variar a posição em cada uma das barras. Então a gente consegue ver aqui ó, que está tudo orientado da mesma maneira. E quando começa aqui, a segunda parte mais importante é a mesma coisa, tá certo? Então a gente consegue manter um padrão. O eixo X foi completamente eliminado. Aqui a gente assumiu implicitamente que os valores específicos são importantes o suficientes para serem rotulados. Em um outro cenário, isso poderia ser completamente diferente e aí iria exigir uma abordagem diferente. No caso, a gente teria que botar aqui um eixo X e botar os números aqui embaixo. Como observamos em vários exemplos anteriores, as palavras são bem usadas neste visual. Tudo é intitulado e rotulado. Os títulos ali, prioridade, porcentagem total, são escritos em letras maiúsculas para facilitar a visualização. A legenda para a interpretação das barras aparece imediatamente acima da primeira barra, aqui está a legenda, e com as palavras-chave, no caso aqui mais importante, o mais em negrito, segundo e terceiro aqui em negrito também. Isso serve para enfatizar. Tranquilo? Então, podemos aprender examinando e avaliando outros gráficos como exemplos e tentar imaginar a montagem deles, bem como o que levou a pessoa a colocar cada objeto em cada lugar ou cada decisão tomada pela pessoa. Aprendemos a escolha do tipo de gráfico e como ordenar os dados. Vimos também como nossos olhos enxergam e aprendemos como enfatizar ou não objetos, usando cor, tamanho, posição e largura. Também vimos a importância do alinhamento e posicionamento dos elementos, bem como usar o texto certo nos títulos. E aí, para a gente finalizar esse módulo, a gente tem que ter em mente o seguinte: não existe certo ou errado, existe o que é mais fácil para o seu público visualizar. Pessoas são diferentes, então elas montam gráficos diferentes.